de violência, todo mundo acaba correndo atrás do prejuízo. Mas quando você tem uma situação mais estável, você acaba indo para a prevenção. Desde os atentados de 11 de setembro, que os países mais poderosos do globo, e os Estados Unidos em especial, têm investido fortemente em segurança de fronteiras. O passaporte biométrico, que a gente também usa aqui no Brasil, é apenas uma das muitas medidas que passaram a ser adotadas desde lá. Em Tel Aviv, a Tamara Schipper foi conhecer uma empresa líder mundial em soluções digitais de segurança. No ano passado, eles faturaram 30 milhões de dólares. O filme Prenda-me se for capaz, de Steven Spielberg, foi baseado na história real de um dos maiores falsificadores que o mundo já viu, o americano Frank Abagnale Jr. Frank, interpretado por Leonardo DiCaprio, copiava cheques e documentos na década de 60, quando o papel com apenas um logo era o suficiente. De lá para cá, os documentos mudaram, as falsificações também, e a tecnologia se tornou uma aliada tanto para aquele que frauda, quanto para aquele que tenta evitá-la. É o caso da SuperCom, uma empresa israelense que desde 1988 é responsável por inovações na área. In terms of the technology around it, it's very challenging and exciting. It's always the cutting edge technology. You're always with an ongoing battle with the next hacker, the next fighter malicious activity, and you're going to outsmart them, then they try to outsmart you. In the world altogether, there's probably over $1 trillion every year that's wasted because of the lack of security and the lack of order that governments face. Governments in many areas around the world can't keep track of their citizens, who paid taxes properly, who have provisions, who entered the country without the right permission, and that's how people sneak in. Without that order and the proper identification, billions and billions of dollars are lost, and also threats at levels that none of us can imagine are created every day by the fact that you can't identify and control the environment which you're needed to control as a government of a certain region of the world. Uma das tecnologias desenvolvidas pela SuperCom foi o passaporte biométrico. The U.S. led a movement for the ICAO standard. It's a standard for biometric passports all around the world. When you have a biometric passport and your identity, your fingerprint, and your retina scan are encrypted inside a chip, inside a document that is your passport, it is much harder to falsify and to come in as a fake user when the world has it. In a perfect world, everyone will have a biometric passport. All the border control systems will read biometric passports, and that is a vision that started very much progressing in 9/11 and continues to today. Em 6 anos, a empresa saltou de um único cliente para uma carteira atual de 30 mil, um crescimento planejado. Once you have a customer, a discerning government customer that took you a very long time, it could be up to 3 or 5 years to bring them on, you maintain that relationship of trust for tens and dozens of years to come. And you do that by offering them more and more products and holding their hand through more and more capabilities. And that is our core to our strategy, that's our core to our business plan. A estratégia deu certo. Desde 2012, a empresa cresce cerca de 30% ao ano. E em 2015, faturou cerca de 30 milhões de dólares. Apesar do sucesso dos sistemas que usam a biometria, a SuperCom encontra resistência em alguns países, onde ativistas de direitos civis questionam essa tecnologia. So what is more important, security or privacy? It's a good question. What is more important, the privacy or the security? I won't provide my opinion, but I think that to fight terrorism today, countries has to revisit their policies and the regulations, how to protect the citizens from terrorist attacks. I believe that biometrics is one of the good technologies that can protect and not attack. A gente vai para um rápido intervalo.